conforto espiritual dentro dessa sala, que é principalmente o que todos nós buscamos. E hoje eu quero pedir a todos, nas suas preces, nas suas orações, as mais saudosas e amorosas lembranças do nosso irmão Dalvo Catani, que ontem completaram-se 7 anos que ele regressou à pátria espiritual. Mas quero crer que ele continua o seu trabalho, porém, em outro plano. E a nós fica a saudade e tudo que podemos viver junto a ele. Quero pedir também para o nosso irmão, o Lemar Vitalino da Silva, que está enfermo, gravemente enfermo, e as nossas vibrações, com certeza, irão ajudar muito no seu conforto espiritual. Também quero pedir à nossa irmã Maria Gomes Lima, que da mesma forma também encontra-se fisicamente debilitada, e as nossas vibrações, com certeza, poderão fortalecê-los, poderão dar-lhe a energia necessária para que suplante essas provas, essas dificuldades. E, por último, eu quero fazer um convite a todos, a partir de quinta-feira da semana que vem, portanto, dia 5 de fevereiro, quinta-feira da outra semana, nós passaremos aqui na casa a exibir toda quinta, uma vez por mês, sempre a primeira quinta-feira de cada mês. Então, dia 5 será a primeira quinta-feira do mês de fevereiro. Nós estaremos exibindo sempre um filme de conteúdo espírita, para a nossa reflexão, para complementar o nosso conhecimento, as nossas informações, fortalecendo assim a nossa caminhada. Então estão todos convidados, sempre às 19h30, na primeira quinta-feira de cada mês. Pode trazer quem você quiser, quem se interessa por esse conteúdo. Tá? Aqui, ó, 19h30. Sempre às 19h30. Bem? Então está feito o convite. Muito bem, mais uma vez nós temos a responsabilidade da palavra. Como a gente sempre faz, primeiramente, um estudo no Livro dos Espíritos, que a gente vem fazendo. Nós começamos na semana passada, aí no capítulo 7, a segunda parte do livro, que trata da volta do espírito à vida corporal. Começamos a falar sobre o esquecimento do passado. E hoje nós vamos estudar uma pergunta. A pergunta é bastante extensa, como foi a semana passada. Então, uma pergunta só está bom. E essa pergunta, acompanhada da resposta dada pelos Espíritos, ela vai simplesmente reforçar o porquê não temos que acessar o que aconteceu em vidas passadas. É melhor não. Então, essa pergunta aqui hoje vai deixar o que já está claro, mais claro ainda. Então, vamos lá. A pergunta é dirigida aos espíritos, vocês estão acompanhando aí, ó, 394, nos
nos mundos mais elevados do que a Terra, e são muitos, né? São muitos os mundos mais elevados da Terra, onde os que os habitam não se veem impelidos pelas necessidades físicas, enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Essa é a pergunta que foi feita aos espíritos. Os mundos mais evoluídos, né? Onde, claro, habitado por espíritos mais evoluídos, será que lá eles não se veem impelidos, quer dizer, cobrados pelas necessidades físicas? Porque aqui nós temos as necessidades físicas. Aqui na Terra, nesse mundo, no atual estágio que nós estamos, todos nós temos necessidades físicas. Né? Tem a questão das enfermidades. Acabei de falar aí, pedindo as preces para os irmãos que estão com enfermidades físicas. Né? Então, será que nesses mundos, os que habitam esses mundos, eles são mais felizes do que nós, aqui, vivendo na Terra? Então, vamos ver o que os espíritos responderam. Relativa é, em geral, a felicidade. De fato, os espíritos podiam ter respondido só isso. Tem mais um monte de resposta aí, mas eles podiam ter falado só essa frase. A felicidade é um conceito relativo mesmo. Não só entre os mundos de diferentes graus evolutivos. Entre nós aqui na Terra, todos habitando o mesmo planeta, o conceito de felicidade talvez seja um dos mais relativos conceitos que existe. O que é ser feliz? Para cada um, a ideia de felicidade é uma coisa. Tem uns que falam assim: não, eu ficaria muito feliz se eu ganhasse sozinho na Mega Sena. Não é nem ganhar junto com o outro, eu quero ganhar sozinho, só eu. Aí eu ficaria feliz. Se tivesse que repartir com alguém, eu já não ficaria tão feliz, eu ia ficar meio feliz. Aí o outro fala: não, felicidade para mim se eu tivesse aí uns 10 mil alqueires de terra cultiváveis. Eu ia ser muito feliz. Né? O outro vai falar: não, eu não queria terra, eu queria 10 mil cabeças de boi. Então o conceito de felicidade é relativo. É relativo. Aí talvez o outro falasse: eu seria muito feliz se eu tivesse uma saúde inteira, totalmente saudável, nenhum problema de saúde, em nenhuma época da minha vida. Esse já tem um outro conceito de felicidade. O outro talvez falasse: eu ficaria muito feliz se eu tivesse ainda a presença física dos meus pais, dos meus avós, daqueles que já partiram e deixaram tanta saudade. Então, entre nós aqui, que habitamos o mesmo planeta, o conceito de felicidade é relativo. Imagina, então, entre mundos diferentes. Aí é mais relativo ainda. Né? É um mundo aí mais evoluído, mais adiantado, onde eles não têm esse apego às questões materiais que nós temos. Será que vai ser a felicidade para eles? Né? Então, poderia perfeitamente a resposta ter ficado só nessa frasezinha aqui. Já daria para fazer uma grande reflexão. Né? Então, relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. De fato.
Então veja, mesmo no mundo mais evoluído, pode ser que, e é bem provável, que não haja a felicidade plena. Ah, mas comparado com a Terra, eles devem ser mais felizes. Pode ser que sejam mesmo. Provavelmente será. Mas daí você dizer que eles são felizes, entre eles, talvez não. Eles tenham outros tipos de problemas. Você fala, nossa, mas que outro tipo de problema pode existir? Não sei, no dia que você chegar lá, você vai ficar sabendo. Simples. Um dia que você evoluir e chegar lá, você vai ficar sabendo que tipo de problema que existe, além desses que nós temos aqui na Terra. Porque aqui, mais ou menos, a gente sabe o que são os problemas. Ou então acha que sabe, né? Acho que a gente acha que sabe. Alguns a gente sabe, a maioria a gente não sabe. Só quando acontece. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. De fato, às vezes a pessoa aqui tem grande poder financeiro, tem patrimônio, tem bens, e não é feliz. Você fala, como que você não pode ser feliz? Você é o cara mais rico da região. Pois é, mas não é feliz. A gente vê esse tipo de situação inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Não é difícil encontrar alguém dotado de grande condição, elevada condição financeira, econômica, poder, projeção social, mas não é feliz. A tal ponto de muitas vezes dar fim à própria vida. Mergulha numa depressão sem fim, num buraco sem fundo e culmina com o fim à própria existência. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, na situação em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, convidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Em outras palavras, os habitantes desses mundos mais evoluídos, é claro que se eles olharem para a nossa condição, eles vão pensar, não, nós somos felizes, porque olha aquele pessoal lá da Terra, o que eles estão passando, o que eles passam. Então nós somos felizes aqui no nosso mundo mais evoluído, né? Então eles não têm a infelicidade que às vezes nós temos aqui, mas daí eu não posso deduzir que eles são felizes. Eles têm as dificuldades deles lá, relativa ao mundo que eles vivem, ao grau evolutivo que eles atingiram. Eles ainda estão longe da perfeição. Não é porque eles são mais evoluídos que nós que eles já atingiram a perfeição. Não. Eles talvez estejam um passo à nossa frente. Isso na escala evolutiva é muito pouco. É uma distância pequena. Né? Então, tudo isso para mostrar para quem está estudando, que somos nós aqui, que a felicidade é um conceito relativo. Tá? O que é uma coisa relativa? Relativa é tudo aquilo passível de comparação. Tudo que eu posso estabelecer uma comparação, você pode falar, isso aqui é relativo.
conceito relativo. Está bem claro isso aqui, eu espero que esteja claro para todos vocês também. Continuando. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas existências passadas. Olha só, existem mundos cujos habitantes eles têm a lembrança do que foram as existências passadas deles. Claro que eles são mais evoluídos do que nós. Claro que eles são mais evoluídos do que nós. Então, essa é uma situação. Vai guardando aí. Aqueles que conhecem as existências passadas. Muito bem. Esses compreendentes podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós, na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, existem mundos onde os habitantes já atingiram um grau evolutivo e lhes é permitido saber das existências passadas que eles tiveram. E aí eles têm uma noção muito mais verdadeira de felicidade. Por quê? Porque quando eles olham para trás das existências que eles tiveram, eles vão ver que eles já sofreram muito. E que, naquele momento, eles gozam de uma situação melhor. Aí é um sentimento de felicidade verdadeira. Não vamos longe, não, porque às vezes a gente fica falando em outros mundos e muitos se perdem no raciocínio. Então vamos pensar aqui na Terra, nesse mundo aqui. Não precisa sair daqui, não. Às vezes, a gente, durante a infância ou adolescência, passou grandes dificuldades. Dificuldades de ordem material. Às vezes passou até fome. Passou frio, não tinha roupa direito, né? Talvez o seu passado foi de dificuldades. E aí, quando você olha a condição que você vive hoje, então, nossa, eu só tenho a agradecer. As coisas melhoraram demais, né? Quando a gente pensa nos recursos da medicina, não faz muito tempo, determinadas enfermidades aí, matavam. Pegou aquela enfermidade e certeza, é só saber que dia que vai morrer, mas vai morrer, porque não tem cura. E quantas dessas enfermidades hoje tem cura? É só tomar uma vacina. Quantas vacinas a gente toma aí quando nasce, quando é bebê? Aí a gente já fica livre de quantas enfermidades? Pois é, houve um tempo que não existiam essas vacinas. E essas enfermidades levavam bebês aos montes, ao debaixo da terra. Então, se a gente for pensar nisso, então, nesse sentido, então hoje nós estamos felizes. Ah, mas ainda tem muita doença que mata. Tem, eu sei que tem. Muitas. Então, mas vai chegar o tempo que elas também terão a solução. Né? O saneamento. Eu acredito que todos aqui têm em casa uma torneira que você abre e sai água. Um chuveiro que você toma banho.
descer o baldinho lá dentro do poço, torcer para ter água, torcer para ter água. Subir o baldinho com água e vai tomar banho de caneca. Vai tomar banho de caneca. E aquela é a água de beber também. Se ela está boa ou não, aquela é a água que tem. Bom, então nesse sentido aí nós podemos pensar que a gente passou a ser feliz. E ninguém está precisando de ir no poço mais, buscar água de balde, nem tomar banho de caneca. A gente tem um chuveiro. Então, gente, eu considero assim, que é muito fácil provar que a felicidade é um conceito relativo. Se você pegar uma pessoa que nunca viu chuva e levar ela para um lugar que chove todo dia, ela vai ficar 24 horas debaixo da chuva. Assim como a grande maioria aqui, eu acredito, nunca viu neve. E se um dia você for num lugar que cai neve, você, em plena madrugada, um frio terrível, vai sair lá, ficar lá debaixo da neve. Você não está nem sentindo frio. Mas por quê? Porque você nunca viu neve. Aí você está feliz. Então, tem gente que tem muitos anos de vida e nunca viu chuva. Tem muita gente que nunca viu chuva, né? Tem muitos milhões de pessoas que não sabem o que é telefone. Não é que nunca viu, não, é que não sabem o que é telefone. Se você mostrar um telefone, um liquidificador, eles não sabem quem é quem. Eletricidade. Eu acho que todo mundo no planeta tem acesso à eletricidade? Eu acho que não. Aí você chega com eletricidade num lugar que ninguém nunca teve a eletricidade, vai ficar muita gente feliz. Ah, mas com certeza. Com certeza não. E para você é algo tão banal, né? Só ligar o interruptor, acende a luz, apaga a luz, sai, deixa a luz acesa, não tem problema. Só vai ficar mais caro. Muito bem. Aí vem uma nota. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É uma pergunta que está sendo feita na nota. A gente esquecer das vidas passadas não é uma bênção. A gente já conversou sobre isso semana passada. E muitas outras vezes já falamos sobre isso. Nos mundos superiores, quando o recordadas já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Eu fiz essa pergunta para vocês na semana passada. Você daria conta de ficar frente a frente com as existências que você já viveu? Você não sabe o que você viveu. Às vezes você fala, eu daria conta, é porque você está dominado pelo sentimento de curiosidade. Simples curiosidade. Porque se você tivesse uma pontinha de revelação de quem foi você, você ia falar, não quero nem saber o que eu fiz. Porque eu não vou dar conta de ver. Eu não vou acreditar que eu fiz isso. Essa é a grande verdade. É por isso que nós estamos todos aqui. Se a nossa existência tivesse sido uma existência de luz, a gente não estava aqui. Simples assim. Estamos
luz nas nossas existências passadas. E aí nós estamos aqui. E não adianta achar ruim, porque é assim. A justiça divina não cabe reclamação. Tá? Não tem liminar na justiça divina. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas essas que temos ouvido não agravaria as infelicidades presentes, eu já comentei, né? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar as obras, nem de ensinar como deveria ser regulado o universo. Eu acredito que ninguém questionaria uma lei divina. Ninguém estaria apto a bater de frente com uma lei divina. Pode bater de frente com alguma lei aqui da terra, a lei dos homens, mas a lei de Deus não tem como se bater. Vai questionar Deus? Quem que você acha que você é? Gravíssimos inconvenientes teriam nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Gravíssimos inconvenientes. Lembrar das vidas passadas. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário. E basta. A voz da consciência e os pendores instintivos priva-nos do que nos prejudicaria. O esquecimento é uma bênção. Lembrar das vidas passadas nos traria prejuízo demais. Poderíamos sofrer mais ainda. Poderíamos nos tornar mais orgulhosos do que já somos. Passaríamos por cima do nosso livre-arbítrio. Já pensou, você fica sabendo que você foi um nobre, tinha uma posição social de nobreza, sangue azul, você ia se tornar uma pessoa insuportável, eu acho. Ninguém ia te tolerar, porque você ia se achar. Não, porque eu fui o conde, não sei das quantas. Não ia dar nem para ficar perto de você. Você não ia se caber de orgulho, de vaidade. Né? Ou então, no outro extremo, a pessoa que você mais ama nessa existência e que a vida dele ou dela depende de você, é uma pessoa que você destruiu na existência anterior.
damos conta de lidar com quem nós somos. Diga. É que esses espíritos mais elevados pagaram a conta deles. Pagaram a conta deles. Então eles estão num grau tal que eles olham quem eles foram e eles foram terríveis, mas eles já têm uma elevação tal que eles conseguem olhar para isso e ver o quanto evoluíram, o quanto caminharam. Nós ainda não damos conta disso. É o que falou aqui, ó. Uns entrariam em pânico total. Que estava ruim ia ficar pior. Outros se encheriam de orgulho e não se caberiam. Nossa, então eu fui tudo isso. Então eu sou um cara. Aí que eu ia me achar mesmo. Tal a razão por que neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto a estar em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Então, gente, é isso. Procuremos entender essa questão. Não nos cabe bisbilhotar o passado. Não damos conta de fazer isso. Vamos investir nosso esforço, nosso trabalho, nossas energias em melhorar a existência atual. Se a gente conseguir, nessa existência, ser um pouquinho melhores, já teremos dado um passo grande. Para quem sabe um dia, e chegaremos a esses mundos aqui, onde aí sim pode mostrar todas as minhas existências. Por quê? Porque eu dou conta de encarar cada uma delas. Eu já sou iluminado pelo bem. Mas enquanto eu não tiver essa luz, é melhor então, deixa quietinho. Vamos investir na atual existência. Tá certo? Tá claro isso? E isso é muito importante. Isso aqui é um dos fundamentos da doutrina. Entender a doutrina tem que necessariamente entender esse aspecto. Tá? Porque, infelizmente, os menos instruídos, muitas vezes, se aproximam da doutrina porque acham que, através da doutrina, da comunicação com espíritos, vão bisbilhotar o passado, vão querer antecipar o futuro. A doutrina não se presta a esse fim. Nem a uma coisa, nem a outra. Aquele que por acaso pensa uma bobagem dessas, cometeu um erro terrível. Por isso que a gente estuda. Então, todos aqui, se entenderam, podem perfeitamente defender essa ideia aqui diante de qualquer um. E, quando alguém perguntar por que eu não posso saber do passado, você sabe responder porque foi explicado aqui. Certo? Bom, hoje vai dar tempo de ler a outra lição, que é o caminho, verdade e vida. Pelo Espírito de Emmanuel, hoje é a lição 37. Isso. Honras vãs. Honras
mandamentos dos homens. Não é aquilo que a gente fala sempre. Cuidado. As religiões são criações humanas. Todas. Todas as religiões são criações humanas. Nunca se esqueça disso. Como o ser humano não é perfeito, logo, cuidado com as interpretações. Não estou falando dessa ou daquela religião, estou falando de todas. Sem exceção. Quando a gente pega aí os textos, os livros, quantas vezes já foram traduzidos de novo, traduzidos mais uma vez, traduzidos novamente. E cada um que vai traduzindo, vai colocando ali o sentido que ele entendeu. Nunca pode se esquecer disso. Isso é um fato. Não estou fazendo crítica nenhuma, estou apenas mencionando. Né? Então vamos ver aqui o que o Emmanuel fala. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Que declaração? Essa de Jesus. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização no Ocidente. De fato, o Ocidente, a parte ocidental do planeta, é dominantemente cristã. Isso é um fato. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. De fato, depois que Cristo passou por aqui e deixou todos os ensinamentos que deixou, quanto já não se alterou em relação àquilo que ele deixou? Não vou falar de religião A ou de religião B, não. Você pensa aí na sua cabeça a religião que você quiser. Mas todas já promoveram alterações em relação ao que Jesus pregou. Fizeram alterações com autoridade. Não foi um qualquer. Autoridade dentro da religião. Mudou conceitos. Mudou celebrações. Mudou significado. Mudou localização geográfica. Mudou tudo. Divisões. Olha aí, por exemplo, dentro do cristianismo, aqueles que se dizem cristãos, é todo mundo da mesma religião? Não. Quantas religiões que se dizem cristãs? Dentro do mundo muçulmano, todo mundo segue um caminho só? Não. Eles são totalmente divididos. Brigam entre si, como os cristãos também brigam entre si. Os judeus, eles são unidos. Não, eles são rachados, divididos, num monte de segmentos. Tem os mais liberais, tem os mais conservadores, assim como dentro do islamismo, dentro do cristianismo. Você daria conta de citar todas as religiões que se dizem cristãs? Eu não dou conta mesmo. Eu posso citar algumas, mas não posso citar todas. De tantas que são. E é todo mundo cristão. Cada um que pega a Bíblia interpreta de um jeito. Cada um que pega o Alcorão interpreta de
que cada um lê de um jeito. É isso. O Emmanuel está falando aqui. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Quantas guerras foram feitas em nome de Deus? Guerra em nome de Deus. Vai entender um negócio desse. As cruzadas. Vamos falar das cruzadas. Aquele banho de sangue que foram as cruzadas. Em nome de Deus. Libertar a terra santa, não sei o quê, blá blá blá, blá blá blá. Aí chega lá na Inquisição. Quantos morreram queimados na fogueira? Que justiça foi essa que decretou que você vai ser queimado? Vivo. Deus que determinou isso. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual o tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós? Apenas uma diferença de que o farisaísmo, os fariseus, o tempo, o sinédrio equivaleria ao nosso Supremo Tribunal Federal de hoje. O pretório também equivalente ao nosso Supremo. A corte de César possui hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que sob o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Servir ao Senhor, não de acordo com os homens, mas de acordo com os ensinamentos do nosso irmão maior. É isso que nós temos que ter em mente. Não estou instigando ninguém a uma rebelião, não, nada disso. Eu só quero, Emmanuel, com essa carta aqui, ele quer apenas que a gente faça uma reflexão. Quanto que nós estamos, de fato, seguindo os ensinamentos do Mestre? E quanto que nós estamos seguindo a